Bom dia, irmãos. Paz e graça, tudo bem? Então, hoje eu quero falar a respeito da predestinação, mas tratar deste conceito fora da teologia, fora do que ah, os teólogos organizaram, e sim a partir das Escrituras. Hoje a gente vai falar a respeito apenas de um texto, são vários textos que são usados para defender uma predestinação incondicional, ou seja, que Deus, ele desde a eternidade, sem critério algum, ele predestinou alguns para o céu e outros para o inferno. Então, tratando deste assunto, a partir dos textos que eles usam como base para defender essa teologia, tá bom? Então, o primeiro texto é o texto de Efésios. Eu vou tentar ficar um pouco mais para trás. Eu vou tentar não ficar muito de cabeça baixa, porque eu preciso ler o texto, mas só nesses momentos. Vou tentar focar em olhar para a câmera, tá bom? Efésios capítulo 1. Lembrando que a Bíblia não foi escrita com essa divisão de versículos e capítulos. Isso foi feito posteriormente, de certa forma nos ajudam, mas dentro do possível, mas infelizmente isso acaba nos atrapalhando, porque há pessoas que formam doutrinas a partir de textos isolados, versículos e capítulos, e principalmente as epístolas, elas são escritas com o objetivo, por mais que elas esboçam diversas ideias e eu possa pegar uma parte da epístola que trata de uma ideia, eu corro um perigo muito grande se eu pegar uma parte que não finda a ideia e fazer teologia, fazer doutrina com essa parte, tá? Então vamos estar lendo Efésios, capítulo 1, do verso 1, e eu acredito que o capítulo 1 e o capítulo 2, ele vai nos dar uma clareza a respeito desta predestinação, quem são estes que são predestinados no começo de Efésios 1, tá bom? Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 13. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Irmãos, até aqui, o que a gente... os versículos 1 e 2 é o cumprimento de Paulo. Ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é o cumprimento. Paulo, ele apresenta sua epístola cumprimentando a igreja que está localizada em Éfeso, tá bom? Aí ele começa, no versículo 3, ele começa a discorrer usando o pronome nós. Ele fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, esse nós, eles foram abençoados em Cristo com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Assim como elegeu esse nós, eles são os eleitos em Jesus antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, seguindo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, esses eleitos, Deus os escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para serem santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. Ou seja, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, eles são adotados como filho mediante Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade de Deus, para o louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Não é por obras, e sim pela graça. Versículo 7. No qual temos a redenção, em Jesus a redenção de nossos pecados. Isso que ele quer dizer. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Estou relendo os benefícios que Deus, de antemão, ele outorgou a este que ele predestinou. Tá? Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, esse é o grupo do nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui há uma característica a respeito desse nós. Quando a gente continuar lendo o texto, os irmãos vão ver que há dois grupos diferentes, mas que eles gozam das mesmas promessas, tá bom? Esse nós, ele fala, nós é um grupo que de antemão já esperava em Cristo Jesus. Há dois textos que eu marquei aqui, mas é muito claro. Jesus, ele fala para a mulher cananeia, ele fala, vocês creem do que vocês não conhecem. Nós, os judeus, nós cremos que Jesus é judeu, descendente de Davi. Nós cremos no que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, ou seja, a origem da salvação, ela vem do povo de Israel, ela vem dos judeus. E esse grupo aqui, nós que de antemão esperamos em Deus, só pode ser, irmãos, Israel. Por quê? Há dois textos, Isaías 33, verso 2, Isaías vem depois de Cantares, Isaías capítulo 33, verso 2, que diz assim, ó: Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Esse nós, do Velho Testamento, Isaías, ele só pode ser aplicado ao povo de Israel, que sempre esperou em Deus. Outro texto é a respeito de Simeão. Fica em Lucas, capítulo 2, do verso 25, do 25 até o 32. Lucas, capítulo 2, Lucas capítulo 2, do verso 25 ao verso 32, que diz assim. Isso é para mostrar que pelas Escrituras, porque é preciso ser aceito que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, pelas Escrituras, o único povo que esperava em Deus era Israel, a quem foi feita a promessa, ou todo aquele gentio, como a mulher samaritana, em 2 Reis, vai explicar a origem do povo samaritano. Não sei se foi Salmaneser ou Sinaqueribe, rei da Síria, ele tinha uma aliança com o rei Oséias, o rei de Israel.
E ele desfaz essa aliança e, se eu não me engano, ele busca ajuda de um rei chamado So, do Egito. Por ele desfazer essa aliança, o povo de Israel é levado cativo e é introduzido povos de nações que esse rei assírio ele tinha vencido. E quando esses povos são colocados em Samaria, Deus ele manda um juízo sobre esses povos, porque esses povos eles são idólatras, eles trazem para a nação de Israel a sua idolatria, a adoração de outros deuses. Então é comunicado a esse rei, pelo comandante, e esse rei ele manda um sacerdote dos cativos que foram levados de lá para a Síria. Ele manda que esse sacerdote seja trazido de volta para que o povo samaritano, que são de diversas nações, esse povo ele conheça a respeito do Deus da terra. Então, esse é o motivo que a Bíblia traz pelo qual a mulher samaritana e os samaritanos têm a mesma esperança do Messias como Israel, tá bom? Olha o que Simeão ele vai dizer. Lucas capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo de Israel. Tá bom? Então, até aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que esses que esperavam em Cristo Jesus só podem ser judeus. E o texto continua. Aí ele vai atribuir o pronome vós, ou seja, ele vai se direcionar a outro grupo. Se aqui, nesse grupo, vamos supor que esse grupo de eleitos aqui, do verso 3 até o verso 12, são de todas as nações, tanto judeus quanto gentios, que Deus predestinou para serem salvos, tá bom? Vamos supor que é isso. Só que aí a gente vai para o verso 13 e o que acontece? O verso 12 diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. É até esquisito colocar que os eleitos, tanto do passado quanto do futuro, eles são os que esperam em Cristo Jesus. Porque se aqui se refere aos eleitos numa perspectiva que Deus ele predestinou desde a eternidade os que iriam ser salvos, isso fica sem sentido. Por quê? Porque os salvos de hoje, Paulo não podia se direcionar a eles, fica confuso. Porque ele fala, nós, o que de antemão esperamos em Cristo Jesus, ou seja, os que estão esperando no passado Jesus Cristo. Então não é cabível colocar os eleitos tanto do passado quanto do futuro. E essa aplicação vai ficar um pouco mais difícil quando vir o versículo 13, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu peguei outra versão, a versão da NVI, para ver como está a conjugação do verbo, tá? Aí o verso 13 está assim, Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, versículo 13. Irmãos, essa conjugação, tanto eu estou lendo João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, quanto na NVI, que eu acabei de ler. As duas, o verbo está no pretérito perfeito. O pretérito ele significa passado. E eu fiz uma anotação aqui, o que esse tempo ele indica. Ele indica um fato que aconteceu em determinado momento no passado. Ou seja,
Aqui, nesse texto, quando fala vós que ouvistes, depois que vocês ouvistes, está no pretérito perfeito, ou seja, é algo que já aconteceu. Não pode ser os ímpios que vão crer dentre os eleitos, porque aqui já fala que eles ouviram e creram. Então é um grupo que partilha da mesma fé em Jesus Cristo que este outro grupo que eu li antes, que é o grupo que Paulo apresenta do verso 3 ao verso 12. Aí ele vai lá e fala: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui a gente está diante de dois grupos, isso é muito claro. A gente tem um grupo que esperava em Jesus Cristo, o grupo que de antemão Deus ele predestinou para gozar desses benefícios descritos no capítulo 1, e outro grupo que também participa disso, participa desses benefícios depois que esse grupo ele ouviu o evangelho e ele creu. Então, não pode ser aqui um grupo de salvo e um grupo de ímpio. Aqui são dois grupos salvos, que receberam a remissão dos pecados em Cristo Jesus. Eu vou continuar lendo o texto, porque Paulo ele vai nos falar, a Bíblia explica a própria Bíblia, porque há dois grupos distintos. E depois eu vou pôr uma promessa no Velho Testamento, que deixa claro o porquê há uma distinção e qual é o objetivo dessa distinção. Eu vou continuar lendo o verso 15, que diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há em vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu li o capítulo 1 e eu vou para o capítulo 2. O próprio texto, ele vai explicar quem são esses do capítulo 1, tá bom? Como já ficou claro aqui que é impossível, não é aplicável nas escrituras, que este grupo aqui, até o verso 12, seja o grupo de salvos e o 13 seja o grupo de ímpios, então eu não posso dizer que esses aqui, que fala que Deus escolheu antes da fundação do mundo, são salvos, e esses que são um grupo distinto, os não salvos, porque o texto deixa muito claro que esses também, depois que eles creram, vai estar no passado, ouviram e creram, eles receberam a remissão dos pecados em Cristo. Então, isso já não é cabível. Mas a gente vai continuar para entender quem são esses grupos. Eu mostrei aqui que a Bíblia ela deixa claro, por diversos motivos, que Israel, ou seja, a nação de Israel, eles são o único povo que pode ser aplicado, que eles de antemão esperam em Cristo Jesus, porque foi feito a eles a promessa, e somente aqueles que de certa forma, porque Deus ele nunca fez com que Israel fosse exclusivista, impedindo que outras nações adorassem a Deus. Quando a gente lê o que Deus ele fala para Abraão, no capítulo, eu acho que é o capítulo 17 de Gênesis, eu vou pegar lá que é muito importante. 17. É a respeito da circuncisão, tá? Ele vai falar a respeito da aliança abraâmica e vai falar a respeito da circuncisão.
Eu vou ler o versículo 1 do capítulo 17 de Gênesis, tá? Ó, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e o da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Quando ele vai agora falar que o pacto da circuncisão, e essa circuncisão é a circuncisão física, ele vai marcar a descendência de Abraão, ele vai dizer que os gentios, eles podem adorar o Deus de Israel principalmente com a circuncisão, ou seja, ele precisa ser circuncidado para fazer parte do povo de Israel, como disse Jesus. Jesus ele fala em determinado momento, após uma cura, ele diz assim, se vocês podem circuncidar uma criança para que a lei de Moisés não seja anulada, por que vocês me julgam por eu ter curado um homem? Então, para que a lei de Moisés não fosse anulada, a circuncisão que Paulo ele diz em Gálatas, que ela vem dos patriarcas, o próprio Jesus vai dizer, né, que a circuncisão, ele fala, se bem que a circuncisão não vem de Moisés, mas sim dos patriarcas, ela vai ser critério para que a pessoa passe a fazer parte da aliança mosaica, tá? E a continuação do texto, verso 9, diz assim, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e entre a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado dentre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado, e a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Ou seja, os gentios, eles poderiam participar da aliança que Deus ele fez com Abraão, tá? Mais para frente vai ficar claro que Abraão é nosso pai por meio da fé. Os que são da fé são filhos de Abraão. E em Gálatas vai ficar mais claro ainda que uma promessa, ela não é uma aliança, ela não pode ter nada acrescentado nem tirado. E a lei que veio 430 anos não pode anular a promessa. Então, a promessa feita à fé a Abraão, todos aqueles que são da fé, eles participam desta promessa, ela não pode ter nada acrescentado. Bom, voltando aí para a nossa leitura, aqui no capítulo 2 vai ficar mais claro ainda quem são esses eleitos, que Deus ele destaca aqui, que é o nós, que Paulo ele fala, né? Nós, lembrando que Paulo ele é judeu, ele é da tribo de Benjamim, tá? Capítulo 2. Vamos à leitura. O final do capítulo 1 diz assim, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Verso 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos, ó outro pronome, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circunciosos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estrangeiros às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Irmãos, aqui fica muito claro que esse vós são gentios. Foi uma promessa feita a Israel e os gentios, mediante Jesus Cristo, eles gozam da promessa que os judeus, fala que eles foram endurecidos, fala que a palavra veio a eles, mas eles não creram porque eles não alimentaram com fé, mas sim como que pelas obras. Se não me engano é Romanos ou 9 ou é o 11. Tá? Então a promessa foi feita a eles e os gentios gozam desta promessa, da aliança abraâmica. Os que são da fé são filhos de Abraão. Vai falar em Gálatas que quando Sara ela fala para Abraão sobre Agar, ela fala que de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o da livre. Paulo ele vai dizer que ali são duas alianças: a aliança da lei, que gera para a escravidão da lei, e a aliança da fé, que vai gozar do benefício de estar com Deus na Jerusalém celestial, que descerá dos céus. Tá? Então aqui fica muito claro. Mas para reforçar, a gente olha para os evangelhos, o que diz em João? Fala, veio para o que eram seus, e os seus não aceitaram, mas todo aquele que creu nele, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? Então ele veio para os seus. Ele, como Messias, a promessa primeiramente foi feita a Israel. Você vai ler a Bíblia, você vai ver. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Primeiramente do judeu e depois do grego. Então, a promessa foi feita a Israel, e em Romanos 11 fala que por conta do endurecimento, a não crença de Israel, a gente foi introduzido na fé. Jesus ele veio estabelecer um reino e ele foi rejeitado. Tem aquela parábola que diz, não queremos que ele reine sobre nós. E a rejeição de Jesus pelos judeus trouxe salvação para os gentios. Tá? E Deus, ele de antemão, como Deus ele está fora do espaço-tempo, ele já tinha falado pela boca de seus profetas que Jesus ele ia não somente restituir Israel, restituir o tabernáculo caído de Davi, mas ele ia ser luz para os gentios também. Por que, irmãos, por que isso é tão claro à luz das Escrituras? Porque,
quando lemos Ezequiel, Ezequiel vai falar a respeito da promessa, tá? A nova aliança que Deus faria. Ezequiel capítulo 36, o que vai dizer? Capítulo 36, verso 22 em diante. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, o qual foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dá-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Irmãos, isso foi uma promessa feita a Israel. Por quê? Porque Deus, ele faz uma aliança com Abraão. E ele fala que vai ser o Deus da descendência de Abraão. E ele precisa cumprir isso. Então, como Deus ele vai cumprir isso? Que se a aliança abraâmica, a gente só goza dessa aliança mediante a fé. Os profetas vão dizer que há um remanescente. Tanto Paulo em Romanos 11 fala que o remanescente é que será salvo. Fala, por mais que os judeus sejam tantos quanto as estrelas do céu, estou parafraseando, mas é nesse sentido, ele diz. Ele fala, o remanescente é que será salvo. Aí ele fala, como está escrito, e virá de Sião o seu libertador, e apartará de Jacó as suas impiedades. Ou seja, Jacó, que Deus ele muda o nome para Israel, que é o pai das 12 tribos. Deus ele vai apartar da nação de Israel os pecados, mas dos remanescentes. Paulo ele fala, segundo o Evangelho, ele vai falar em Romanos 11, ele fala, por o Evangelho, vocês são inimigos, mas por conta da promessa, vocês são amados por conta dos patriarcas. Aí ele vai falar que a eleição alcançou Israel, tá bom? Então o texto de Efésios, ele claramente, até associando os pronomes, o nós e vós, vai ver que o nós, eles gozavam de todas as promessas. Mas o vós, depois que eles creram, eles ouviram a mensagem e depositaram sua fé, eles passaram a gozar dessas promessas. Aí no capítulo 2 vai dizer que eles não são mais estrangeiros, como eram por conta da lei. Você só se tornava povo de Deus se você se circuncidasse e passasse a observar a lei. Então você tinha um muro de inimizade entre judeus e gentios. Mas em Cristo Jesus, Deus destrói esse muro, e tanto os judeus quanto os gentios, eles se tornam povo de Deus mediante a fé. Só que por que há um grupo de eleitos? Nesse texto a gente enxerga duas eleições. Se você crê em Jesus Cristo, você é eleito para praticar as obras que Deus estabeleceu de antemão. E a eleição nas Escrituras, ela traz essa clareza. Tanto se você lê Jeremias 15 e Jeremias 21, que vai dizer que os predestinados para o cativeiro, os predestinados para a espada, os predestinados para a fome. Aí você vai ler no capítulo 21, vai dizer, aqueles que não querem ir para a Babilônia, que não aceitarem o cativeiro, o jugo de Nabucodonosor, esses eles vão morrer de fome, de espada. E o que isso significa? Predestinar eu pré-estabeleço um destino, só que há um critério, né, nesse significado de predestinação. Qual é o critério?
Se eu aceito o jugo de Nabucodonosor e vou para a Babilônia, eu estou predestinado a não fazer parte dos que vão morrer à espada, à fome e à peste. Tá? E se eu não aceito o jugo de Nabucodonosor, se eu rejeito essa ordem de Deus, que Jeremias até falou para, se eu não me engano foi Ezequias, que Ezequias não aceitou o jugo de Nabucodonosor e ele foi punido. Então, se eu não aceito, eu sou predestinado à punição. Se eu aceito, eu sou predestinado à vida. É igual à salvação. Se eu creio, eu sou predestinado a gozar dos benefícios, as bênçãos nas regiões celestiais. Eu sou predestinado a ser santificado em Cristo Jesus, a praticar as obras que Deus já estabeleceu de antemão, tá? E outra coisa que é muito clara nas Escrituras, e aqui quando a gente lê o capítulo 3 vai ficar mais claro ainda, foi que era estranho aos judeus que a promessa foi feita aos gentios. Você vai ler Atos 15 e vai dizer, eles têm o concílio em Jerusalém por conta de que alguns judeus estavam querendo impor o jugo sobre os gentios. Aí Paulo ele relata que o Espírito Santo veio para os gentios como veio para os judeus. Pedro, quando ele vai até Cornélio, ele vai deixar isso muito claro. Não era claro para os judeus até então, mas depois Deus, ele dando o Espírito Santo aos gentios, vai fazer com que os judeus entendam que a promessa também foi feita a eles. E Paulo ele vai dizer aqui no capítulo 3 que isso é um mistério, que não foi revelado antes, mas é revelado agora, tá? Aí eu continuo a ler o capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, ou seja, o que ele tinha escrevido antes. O que Paulo escreveu antes? Ele escreveu, havia uma promessa para os judeus, e os gentios, por meio da fé, passam a ser povo de Deus, assim como os judeus, só que mediante Jesus Cristo. Deus, ele pega dos dois povos e faz um mediante Jesus Cristo. Continuando, pois segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Deus, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante de seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, é muito claro que seria um erro de português, primeiramente, eu pegar aquilo que é associado ao vós e eu misturar com o que é atribuído ao nós. Nós, ele está falando de um povo, não tem como eu mudar isso. E para me entender, como foi lido aqui, para me entender quem é esse povo, basta eu continuar lendo o texto. Se eu coloco, eu pego esse nós e eu falo, tá vendo? Aqui são os eleitos desde a fundação do mundo. São tanto gentios quanto judeus. Quando eu vou ler o vós, eu vou entrar numa cilada. Por quê? Vai mostrar que os vós também são salvos. Então calma aí. Existe um grupo pré-determinado desde a eternidade para ser salvo, que é o grupo de judeus e gentios, que vai até o verso 12. Esses são os eleitos. O resto vai tudo para o inferno. E calma aí, há outro caminho? Porque depois do verso 13 eu vejo que também há outro grupo que são salvos. E Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho da salvação, do versículo 1 ao versículo 12, é o caminho que Jesus fala que é o único. E o verso 13 traz outros que foram por outro caminho, então já não é cabível. Então, ambos vão a Deus pelo mesmo caminho, só que Deus, desde a eternidade, ele estabeleceu que ia se revelar ao mundo por meio de um povo, e este povo ele ia ser predestinado à salvação, mediante a fé.
Não são todos os judeus que vão ser salvos. Por quê? Você só goza da promessa feita a Abraão se você crê. Mas Deus ele vai reter um remanescente judeu para que o nome dele, para ele vindicar a glória do nome dele. Por quê? Porque ele se apresenta, irmão, no Velho Testamento como, ele fala, Israel é minha porção dentre todas as nações, o povo que me é chegado, o povo pelo qual eu sou glorificado. Então como é que Deus vai ser glorificado de um povo que se entregou ao pecado, se uniu com as outras nações, adorou ídolos, ofereceu os próprios filhos, como fez Manassés, a ídolos? Como é que Deus é glorificado num povo tão ímpio? Ele precisa vindicar a santidade do nome dele. Por isso, há um povo eleito, no sentido de eleito incondicionalmente, para serem salvos. Incondicionalmente no sentido de não tem como Deus ele destruir todos os judeus. Incondicionalmente vai haver um povo, um remanescente, só que esse remanescente que incondicionalmente foi escolhido por Deus para ser salvo, é um povo que ele vai ter uma condição para ser salvo, que é a fé, assim como os gentios. Eu acredito que ficou muito claro o que o texto diz. Na verdade, eu mais li as escrituras do que fiz qualquer colocação. Se a gente ler o que está escrito em Romanos capítulo 9, tá? O amor de Paulo. Ele fala do grande amor dele pela nação, pelos judeus, e ele diz assim, ó, o versículo 4 vai pegar aquilo que está dito em Efésios, tá? A respeito das alianças, da promessa, o serem adotados como filhos, vai ver que isso pertence aos judeus. Ó, capítulo 9 de Romanos, capítulo 9, verso 1, diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Anátema significa maldição, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, ele fala, são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Ó, ele vai falar que dos judeus, deles são a adoção de filhos, é dos judeus, é para eles. Também a glória, ou seja, Deus vai ser glorificado na nação de Israel, as promessas, as alianças, a legislação e o culto. Aí eu vou para Efésios, e Efésios vai falar que os gentios, eles estavam separados das promessas, como a gente leu. Tá? Ó, Efésios, capítulo 2. Aqui, ó. No verso 12, vai dizer assim, verso 11 e 12, portanto, lembrai-vos de que, outrora vós gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, por mãos humanas, que é o que era feito, o primeiro passo para você participar da aliança mosaica era a circuncisão. Aí ele continua, ó, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em sem Deus no mundo, naquele momento. Aí fala, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Fala que em 2 Coríntios 5, vai falar que a mensagem é a mensagem da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta os seus pecados. Então, não existe no capítulo 1 de Efésios, tá? Eleitos numa ideia de Deus
desde a fundação, elegeu alguns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. No capítulo 1, lendo o que Paulo diz, o próprio Paulo vai deixar isso muito claro. O nós são os judeus e os vós são os gentios que passam a gozar dos benefícios da promessa primeiramente feita aos judeus.